e nós vamos falar agora sobre a reforma da Previdência e o que mudou em 2025, quais foram os ajustes. Vamos entender tudo isso com a Faioque maravilhosa. Seja bem-vinda. Obrigada, Feliz ano novo. Pamela. Feliz ano novo, obrigada. Você sabe que obrigada. quando eu estava me preparando para essa pauta, lendo, eu falei, como é complicado. É complexo entender as mudanças, as regras, e anualmente a gente tem agora alterações. Por que isso acontece? Então, antes era tudo mais fácil, né? Se a gente for falar 5 anos e pouquinho atrás, antes da reforma da Previdência, era mais simples você saber quando se aposentar, porque a gente tinha basicamente, né, o grosso ali, aposentava por idade ou por tempo de contribuição. Então, você não precisa fazer muita conta, era só somar e pronto. Só que aí a gente teve, infelizmente, a reforma da Previdência, que foi muito falada, prejudicou muito o trabalhador, e essa reforma aconteceu em novembro de 2019. Então, uma das principais coisas que aconteceu na reforma foi a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição e também da aposentadoria por pontos. Só que aí, o que né, os legisladores, né, os deputados chegaram no consenso? Olha, muitas pessoas já tinham ali tempo de contribuição, já tinha, né, uma boa vida previdenciária, uma vida ali, um histórico de trabalho, né, grandioso, e que não poderia ser prejudicado com uma simples mudança. Ó, agora não tem mais, agora vai ser assim. Então, muita gente seria prejudicada. Eles criaram regras de transição. Né? Várias regras de transição. E duas especificamente, que é essas que a gente vai falar hoje, que é a da aposentadoria com idade mínima e a regra dos pontos, ela todo ano, no dia 1º de cada ano, ela muda, ela vai aumentando. Né, ela vai modificando. Até chegar nessa meta da reforma previdenciária. Previdenciária que vai acabar finalmente lá em 2031. Então, a gente tem agora no cenário, né, duas importantíssimas tipos de aposentadoria, que é da idade mínima e a dos pontos. Lembrando que o pessoal de casa mudou a partir do dia 1º, então prestem bem atenção, podem pegar papel aí, caneta para quem quiser anotar. A idade mínima para se aposentar por tempo de contribuição subiu no dia 1º de janeiro e a mulher precisa ter no mínimo 59 anos de idade e os homens 64 anos de idade para se aposentar. Mas não é só isso, né? Então eu tenho a idade, eu posso me aposentar? Não. Tem um tempo mínimo de contribuição, que além dessa idade, que a gente acabou de falar, de 59 anos mulheres e 64 anos os homens, precisa também ter um tempo mínimo de contribuição, que para as mulheres é 30 anos, homens 35 anos. Então não é ou, é e. Vai somando. Um e o outro. Eu tenho que ter essa idade mínima. Sou uma mulher? No ano de 2025, não importa quando você vai completar essa sua idade. Então isso é muito importante também a gente falar. Você completou 59 anos entre o dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de dezembro de 2025, você completou os 59 anos e você vai ter também 30 anos, não importa o mês, não importa o dia, desde que seja dentro do ano corrente de 2025, vai poder se aposentar. E a mesma coisa vale para pontos. Mudou também ou não? Aí nós vamos também mais uma que as pessoas, essa deixa muita gente de cabelo em pé desesperado, porque tem gente que chega lá no dia 31 de dezembro e fala, nossa, eu tô quase, aí muda a tabela e a pessoa fica para trás, que é a aposentadoria, né, dos pontos, que acho que é o nosso próximo... É a pontuação mínima. Isso. Como funciona isso daí? A gente vai pegar a idade, mais o tempo de contribuição. Aí, qual é a diferença dessa? Aí não importa a idade, né? Só que tem que ter um tempo mínimo de contribuição. Eu vou somar a idade da mulher, mais o tempo de contribuição mínimo, essa soma tem que resultar em 92 pontos. Então, nesse caso, não é um E. Então, a gente tem um pilar, que é a idade mínima, o outro tempo de contribuição. Isso. Que você disse que eu tenho que ter os dois juntos. Tem que ter os dois juntos. Então, é ou isso ou a pontuação mínima? Exatamente. Então, assim, você tem a idade, não importa a idade, mas você tem um tempo mínimo de contribuição, somou, deu 92 pontos, a mulher também consegue se aposentar nesse ano de 2025. Para o homem, aumenta, né? Então, o homem ele tem que pegar a idade dele, mas o tempo de contribuição mínimo tem que somar
102 pontos. Então, o que chegar primeiro é o que vale. Ou a pontuação mínima ou a idade mais contribuição. E aí, nessa modalidade, que é a modalidade dos pontos, também tem que ter o tempo de contribuição mínimo. Então, o homem ele precisa também ter os 35 anos de contribuição, a mulher também precisa ter os 30 anos, não importando a idade mínima, né? Aqui é descartado isso, mas tem que resultar nos 92 pontos para a mulher e nos 102 pontos para os homens. Por que as pessoas falam, para então não interessa, a que chegar primeiro eu aposento? Não, não é bem assim. O cálculo modifica, né? Na aposentadoria dos pontos, a pessoa acaba ganhando um pouco mais do valor da aposentadoria. Então, é importante para o pessoal que está em casa. Aqui ganha mais porque contribuiu mais. Exatamente, porque contribuiu mais, então os requisitos são maiores. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, principalmente esse trabalhador que está acompanhando aí essas regras de transição, que foi muito prejudicado pela reforma da Previdência. Vai um alerta para esse trabalhador. Antes de dar entrada na aposentadoria, simula todos os cenários. Porque nós estamos falando de duas regras de transição que mudam anualmente, né? Só que existem outras regras de transição também. Tem o pedágio 100%, pedágio 50%, a regra dos pontos, tá vendo? A idade mínima progressiva que a gente acabou de falar e a por idade da mulher, que essa aí já chegou, né, nos 62 anos de idade, então a pessoa também tem que ficar esperta. Então, quando a pessoa fala assim, eu tô achando que está na época de eu aposentar. Fazer a simulação em cada uma dessas regras que está aqui na telinha. Para ver qual é o cenário que melhor te atende. Exatamente. Por quê, Pamela? A gente já viu tanto caso de gente que fala assim, não, eu vou fazer o pedágio de 50% que vai ser melhor. Só que aí a gente observa que se ela esperar mais um pouquinho para aposentar, mais um ano, às vezes casos até de meses apenas, ela aumenta em muito o valor da aposentadoria. A gente já pegou casos de pessoas que aumentam 30% do valor da aposentadoria. E não tem um sistema online que eu possa jogar e ter essa resposta clara? Então, aí que tá. Isso? Existe o aplicativo Meu INSS, que é o aplicativo oficial da Previdência, né? A pessoa pode, ela se cadastra, entra lá com a senha do GovBR e lá vem todos os tipos, né, de pedágio 100%, 50%, tal. Só que o que a gente verifica é que nem sempre ele te mostra o melhor cenário. Muitas pessoas reclamam que fez a simulação e deu entrada na aposentadoria e se surpreendeu, porque não era o cenário que estava descrito lá. Então, o ideal para esse trabalhador que está ali nesse imbróglio aí dessas regras de transição, procurar especialista. Isso hoje em dia é uma coisa primordial. Procurar um especialista para verificar todos os cenários e obter uma orientação. Olha, porque aí o que esse trabalhador vai ter? Ele vai ter, olha, você tem uma aposentadoria para tal data com esse valor, mais outra data com esse valor, outra data com esse valor e decidir qual é a data melhor. Porque assim, óbvio que a gente pega casos, por exemplo, que a pessoa vai aposentar praticamente daqui 10 anos para aumentar R$100. Aí não compensa. Aí não vale. Aí você chega e fala, olha o que você vai deixar de receber durante todo esse período. É melhor você receber, né? Investir o dinheiro, caso a pessoa continue trabalhando, né? Sacar o seu fundo de garantia que fica lá depositado rendendo nada. Então, obter esse tipo de orientação, de informação é muito importante hoje em dia, né? Para o trabalhador não sair prejudicado, sem porque dúvida. Não está só envolvido o valor da aposentadoria. Às vezes a pessoa tem um fundo de garantia ali que ela poderia usar para fazer um investimento. A gente sabe que, por exemplo, o fundo de garantia hoje não rende nada. Então, a pessoa aposentando, ela pode sacar, usar isso para fazer outras coisas. Né? Então, é muito importante fazer o planejamento previdenciário para não ser pego de surpresa. E tem uma outra coisa também que eu gosto sempre de falar, que muita gente entra em parafuso. Meu Deus, a advogada está falando isso, eu acabei de dar entrada na minha aposentadoria e eu não fiz isso. Eu não sei se ela vai sair certa, eu não simulei qual a melhor data. Também é importante que a gente consegue também desistir da aposentadoria. Eu posso pedir uma revisão? Posso mudar de ideia? Não, você pode mudar de ideia. Vamos supor, eu dei entrada na minha aposentadoria, achei que eu ia receber um valor X e vem um valor muito mais baixo. Pronto. Agora estou numa sinuca de bico, não tenho mais o que fazer? Não, dá. Só que tem uma regrinha para você cancelar esse pedido. Primeira coisa é não sacar o valor do benefício. Você vai receber uma carta dizendo, em tal banco, a tal data, o dinheiro está lá depositado. Não saque.
deixe o dinheiro lá depositado. Também não pode sacar o fundo de garantia e nem o PIS. Se você sacar, como se você concorda. Eu concordo com o que eu recebi. Exatamente isso. Então, a pessoa tem um prazo ali de 90 dias, né? Então, ela recebeu, ficou na dúvida, ficou com medo, achou que está muito baixo, que tem algo errado, procura um advogado especialista para ele fazer uma análise, se o valor está correto, se você poderia esperar mais um pouquinho para dar uma nova entrada, obter esse tipo de orientação. E aí sim, com a resposta do profissional, olha, eu acho que você deveria esperar mais um ano porque vai aumentar muito. Você vai até o INSS e pede o cancelamento da aposentadoria. Claro, comprovando que você não fez o saque, você vai ter que levar o extrato mostrando que você não fez o saque, o extrato do fundo de garantia para dizer que ainda está lá depositado, que a Caixa fornece uma declaração. Você vai lá e pede o cancelamento dessa aposentadoria. Vamos responder algumas perguntas que chegaram no @Gazeta Mulheres. A Raquel te pergunta se pessoas que contribuem sem ser obrigatório, como donas de casa, também entram nessas novas regras? Sim, entram. Tá? A gente vai até falar em seguida, né? Porque eu acho que a gente tem o VTzinho dos valores novos de contribuição, porque uma outra coisa que muda... Aqui na tela. Isso daí, perfeito. Uma outra coisa que muda no dia 1º de janeiro são os valores de contribuição, né? Para aquele que é autônomo, segurado facultativo, aquela dona de casa que ela não tem uma renda, mas, né, ela quer contribuir para se aposentar. Então, esses valores também mudam a partir do dia 1º de janeiro. Então, aqui a gente deu todos os valores. Também é legal o pessoal de casa pegar a caneta e anotar. Antes de falar os valores, lembrando que muda no dia 1º de janeiro, mas a gente sempre paga a contribuição no mês seguinte. Tá? Então, por exemplo, agora em janeiro, as pessoas estão pagando a de dezembro, então ainda é pelo valor antigo. Isso vai valer, do salário mínimo. O ano que vem. Exatamente. Então, janeiro, eu pago em fevereiro. Então, os valores que nós estamos passando aqui, a pessoa vai pagar, vai recolher ali no carnezinho ou pela guia do INSS em fevereiro, porque em fevereiro eu pago o mês de janeiro. Então, tira uma foto dessa tela que vai aparecer para você, para facilitar. Exato. Então, janeiro eu pago em fevereiro, fevereiro eu pago em março e assim por diante, até chegar em dezembro, dezembro eu pago em janeiro. Então, a partir do mês que vem, fica esperto que você vai ter mudança aí no seu recolhimento para você que é autônomo. Então, quem paga com base em 20% do salário mínimo, que é aquele código 1007, que é o autônomo, e o código 1406, que é o segurado facultativo, é aquela pessoa que não trabalha, ou é um estudante, ou é um desempregado, é uma dona de casa, o valor mínimo de contribuição vai ser de R$ 303,60. Tá? Então, quem paga 20%, nesses códigos que estão na tela, o 1007, o 1406, R$ 303,60. Agora, aquela pessoa que optou fazer o recolhimento pelo sistema simplificado, paga apenas 11% para se aposentar apenas com o salário mínimo, que são os códigos 1163 e o 1473, que é autônomo e também o segurado facultativo, a dona de casa, o estudante, o desempregado, vai pagar R$ 166,98, tá? R$ 166,98. E aí a gente tem mais um código de recolhimento, que é aquela dona de casa de baixa renda, né? Aquela dona de casa que foi no CRAS, fez a inscrição, provou que ela vive num grupo familiar de baixa renda e ela tem o direito de fazer o recolhimento de 5% apenas do INSS, ela vai pagar a partir de agora, né, de setembro, referente a janeiro, R$ 75,90, que é esse código 1929. Lembrando que quem faz o recolhimento como dona de casa de baixa renda tem que sempre fazer a atualização no CRAS, no CadÚnico, mostrando que ela é uma pessoa ali de baixa renda, que o grupo familiar, né, tá ali dentro dos requisitos da lei. Isso ela tem que fazer periodicamente para continuar tendo o direito de recolher apenas 5%, porque não é qualquer pessoa que vai lá e fala, eu quero pagar o mínimo possível. Não, você tem que provar que a sua família é ali de baixa renda, vai
vai ser autorizado ali pelo CAD único e aí depois, com essa autorização, você vai até a Previdência, faz a sua inscrição pelo código 1929 e paga como dona de casa de baixa renda. Então, gente, esses são os novos recolhimentos, né, os novos valores. É muito importante voltar a repetir, isso vale a partir do dia 1º de janeiro. Então, janeiro a gente paga a competência em fevereiro. Então, entre o dia 1º e o dia 15, você vai pagar esse novo valor aí. Olha no seu carnezinho qual é o seu código, tira uma foto aí da tela, né? Aproveita a oportunidade e passar a informação também para outras pessoas. Sem dúvida. Porque acontece muito, Pamela, da pessoa esquecer desse detalhe da mudança do valor do início do ano. E a gente pega muito caso de gente que errou no valor. E aí, quando chega na hora da aposentadoria, dá uma dor de cabeça, tem que fazer complemento, a Previdência acaba atrasando até a concessão da aposentadoria por causa de um errinho bobo. De não ter pagado certinho, Exatamente. Né? E é importante também essa pergunta que chegou pra gente sobre quanto a gente recebe de aposentadoria. A Dicas Imperdíveis diz o seguinte: meu marido no começo não pagava o teto, mas há 14 anos ele está pagando o teto. Quando ele for se aposentar, ele vai receber o teto? Não necessariamente, porque o cálculo da aposentadoria é uma média. É uma média de todo o período contributivo desse trabalhador. Então, vamos supor o seguinte: ele vai se aposentar com 35 anos e pagou somente 14 pelo teto. Os outros anos, né, que são salários menores, também vão entrar no cálculo. É uma média, então. Exatamente, vai somar tudo e dividir. Né? Então vai igualar. Então, antes, uma outra dica, muito boa essa pergunta, porque eu já vi muita gente cair em muita roubada, porque fala assim: eu vou começar a pagar agora mais. Só no finalzinho. Só no finalzinho. Eu vou pagar, sempre paguei sobre um salário mínimo e agora eu vou aumentar para o teto. Não necessariamente isso vai te trazer alguma vantagem. Porque é uma média. Exatamente. Uma pergunta da Cris, eu tenho um filho deficiente, totalmente dependente. Ele consegue aposentar? Ele tem 5 anos. Eu devo pagar mensalmente o INSS para ele? Para aposentar, tem que contribuir. Então, quem nunca pagou, nunca vai se aposentar. Isso vale para todo mundo, independente da condição da pessoa. Todo mundo, isso é para todo mundo. A aposentadoria é para quem contribui. Existem benefícios assistenciais. Então, por exemplo, se é uma criança com uma deficiência, ou um idoso com 65 anos ou mais, que nunca pagou o INSS ou pagou muito pouco a ponto de não conseguir se aposentar, se ele provar que é uma pessoa de baixa renda, e como é feita essa comprovação? Eles somam a renda da família, do grupo familiar, dividem pelo número de pessoas. Se der até 1/4 do salário mínimo, ele é considerado baixa renda e ele tem o direito de receber um benefício assistencial de um salário mínimo, sem 13º, que não gera uma pensão por morte para os dependentes, e esse benefício pode ser revisto pela Previdência, ou seja, cortado. Então, ele não é uma aposentadoria. Agora, essa mãe, por exemplo, que mandou essa pergunta, ela não é uma pessoa de baixa renda, mas ela quer pensar no futuro desse filho que tem ali um problema, né, uma deficiência. Ela pode sim, quando ele tiver 14 anos, né, em diante, pagar como segurado facultativo, com base naqueles códigos que a gente já passou, e garantir para ele uma aposentadoria no futuro. É importante, se ele for uma pessoa totalmente dependente dela, pagar pelo código de segurado facultativo, porque ela vai garantir uma aposentadoria para esse filho e também no futuro garantir uma pensão por morte, caso ela venha a falecer, e o esposo para essa criança também. Então, essa criança vai poder, por exemplo, ficar com a própria aposentadoria e também com a pensão dos pais. Por isso, da importância de saber o código de recolhimento correto, né? No caso dele, um desempregado, uma pessoa que depende financeiramente dos pais, pode recolher, sim, mas também recolha pelo código correto para poder garantir que no futuro ele também receba a pensão. Esse ano também retornou a prova de vida, certo? Retornou a prova de vida. Com algumas modificações, ela está mais fácil de ser feita ou não? Então, na verdade, a prova de vida ela é obrigatória. A única coisa, qual foi a mudança, a diferença? Que o governo estava dispensando porque ele estava cruzando informações em órgãos federais para saber se a pessoa estava viva ou não. Então, por exemplo, a pessoa tomava uma vacina, né? Então ficava registrado lá no SUS, a pessoa fazia uma consulta, tirava um passaporte, renovava uma carteira de motorista. Então, com base nesse cruzamento de dados, a Previdência verificava, olha, está aqui, essa pessoa está viva e pronto, a pessoa não precisaria mais comparecer. Só que
muita gente, a Previdência diz que está tendo dificuldades em obter essas informações. E algumas pessoas não tomam vacina particular, muitas pessoas não... Um trabalho de detetive muito complexo. Exatamente, não fazem uma consulta no SUS. Tem gente que não tem carteira de motorista, não tem por que renovar ou tirar uma carteira, não vai tirar um passaporte. E a Previdência detecta que algumas pessoas não têm essas movimentações nessa base de dados, e aí sim, essa pessoa precisa fazer prova de vida. Mas também não é um bicho de 7 cabeças, né? Dá para fazer online? Dá para fazer online no GovBR ou no aplicativo Meu INSS. A pessoa vai se cadastrar. É importante quando entrar aí nesses sistemas, né, nesses aplicativos, em serviços, prova de vida, e lá vai estar a informação se ela precisa ou não fazer a prova de vida. E aí ela faz a biometria, ela faz o reconhecimento facial e já consegue. Não conseguiu fazer e lá está dizendo que a pessoa precisa fazer a prova de vida, ela pode fazer essa prova de vida presencial também, tem essa opção. Ela pode ir até uma agência do INSS, fazer a prova de vida na agência ou no próprio banco onde ela recebe a aposentadoria. E alguém que cuide de uma pessoa que não possa se deslocar ela vai precisar de procuração. E aí, ela tendo uma procuração, às vezes a pessoa precisa estar dentro das suas faculdades mentais. Um exemplo, uma pessoa acamada, mas ela é extremamente lúcida, não tem problema algum, ela faz uma procuração e esse procurador fica como responsável em fazer a prova de vida. Pessoas que não são lúcidas, pessoas que estão acamadas, às vezes tem um Alzheimer, uma demência, ou a pessoa está em um coma, alguma coisa do tipo, aí vai precisar ser feita uma interdição e ser nomeado um curador, e isso quem faz é um juiz. Aí a pessoa vai precisar procurar um advogado ou a defensoria pública da sua região para fazer a interdição desse aposentado ou pensionista que não está dentro ali das suas faculdades mentais para poder receber o benefício. Então, é muito importante saber a diferença entre as duas coisas. A procuração, a pessoa tem problema de locomoção ou às vezes ela está fora do país, ela precisa de um representante aqui. No outro, se a pessoa não tem ali discernimento, ela não pode responder por si, aí tem que ser feita a interdição. Informações muito importantes, essa pauta irá para o nosso YouTube, tá? No YouTube do Mulheres, para que você possa rever, encaminhar para alguma outra pessoa, para que a gente tenha todas as orientações e consiga se aposentar da melhor forma possível. E passar a informação para frente, compartilhar o vídeo, né? É muito importante porque são coisas básicas, simples, né? Como a mudança de valor da contribuição, as regras que mudaram dia 1º de janeiro e que, se você passa a informação para frente, tira um problema da vida de muita gente lá no futuro. O telefone do INSS é 135 e o contato da Maria Faioc é @Maria Faioc, Faioc com CK no final, @Maria Faioc.